Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação segue a todo vapor para a retomada oficial. Cruzeiro divulgando pela primeira vez a venda de ingressos a parcial para o jogo de domingo diante da equipe do Grêmio. Boas notícias nos treinos para o técnico Leonardo Jardim, a busca por reforços. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A base do Cruzeiro de novo, impressionante, hein? Que o Cruzeiro Sub-20 vem fazendo e o Sub-17 é coisa espetacular. O Cruzeiro fez 3-0 para cima do Cuiabá pelo Brasileirão Sub-17. Os gols de Deivinho, Vini Marreta e Miguel. E o Cruzeiro que teve hoje o atacante Dudu, hein? Convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-17 até o dia 27 de julho. Isso aí visando as competições de 2026. Esse jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá na Toca da Raposa 1 foi pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Cruzeiro que vem muito bem, o time do técnico Tony, é o Tony que jogou no América, né? E o Cruzeiro então chegando aí a 21 pontos, hein? É o vice-líder, um ponto atrás da equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17. O Cruzeiro está neste momento, é isso mesmo, um ponto atrás do Palmeiras. Espetacular a campanha do Cruzeiro no Brasileiro Sub-17. No Brasileirão, domingão tem o duelo com o Grêmio, 8h30 da noite, Mineirão. Mais de 25 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro vem acompanhando tudo que vem sendo falado e existe até um estudo aí para ver o que é possível quanto à questão do ingresso ser intransferível, do sócio titular. É uma preocupação, acho que isso é um ponto que o Cruzeiro precisa olhar com carinho, porque se melhorar essa questão, se for mudar, que mude para o ano que vem, né? Mas para agora, no meio do campeonato, né? Acho que isso pode tirar um público considerável. 25 mil ingressos vendidos. Conhecendo o torcedor do Cruzeiro aí, acho que mais de 40 mil a gente vai ter, mas era jogo para 60 mil, né? Volta do futebol, todo mundo com saudade do Cruzeirão, o preço não aumentou, a campanha maravilhosa, então vamos aguardar, né? Quarta-feira ainda, acho que dá para o Cruzeiro pensar aí com carinho, tentar solucionar isso, essa questão ali do ingresso do sócio já ir diretamente para esse cadastro da biometria facial e se conseguir, acho que vai aumentar com certeza o público no domingão contra o Grêmio. Bora lá, galera, fazer o cadastro, suacara.cruzeiro.com.br, isso é fundamental. E comprar o ingresso também, quem puder, porque o Cruzeiro precisa da Nação Azul neste jogo importante diante da equipe do Grêmio. A preparação na toca, tendo o Christian e Wanderson trabalhando normalmente. Isso porque o Wanderson ficou fora lá do último jogo da Vitória Cup, todo mundo acompanhou, e o Christian deixou o jogo mancando. Só que está trabalhando normalmente, não deve ser problema para este duelo diante da equipe do Grêmio. O Christian, inclusive, que cumpriu suspensão lá no jogo contra o Vitória e agora está de novo à disposição do técnico Leonardo Jardim. 3 treinamentos ainda para que o Leonardo Jardim possa definir o time que joga diante do tricolor gaúcho no domingão no Mineirão. Sobre mercado, Gabriel Martins, eu vi até que ele acabou ficando fora de um amistoso da equipe do Braga. O Braga vem fazendo aí a preparação para os compromissos da temporada, né? E ele não ficou nem no banco. E não tem a ver com a negociação, pelo menos é a informação. E sobre o Cruzeiro com o Gabriel Martins é o seguinte, aquilo que a gente vinha falando, o Cruzeiro já fez uma proposta,
dentro do limite que o Cruzeiro acha que o atleta vale. Então não é desmerecendo o jogador, mas é que o Cruzeiro chegou em um valor que não foi de 8 milhões de euros, alguns milhões aí abaixo disso, também não está longe assim deste valor, mas é que o Cruzeiro entendia que por este valor valeria o investimento. O Braga recusou. Acho que para essa história voltar, só se o Braga procurasse o Cruzeiro, não vejo o Braga fazendo isso. No momento também não sei se estão tão interessados assim em negociar o jogador, que é titular, que é uma peça importante lá no Clube de Portugal. E obviamente, enquanto isso, ou depois disso, né, da recusa, o Cruzeiro seguindo no mercado, vem conversando com muitos nomes, muitos nem vão aparecer, porque é um mapeamento feito pelo Joaquim Pinto e o departamento de futebol trabalhando em total sigilo, porque sabe que a partir do momento em que o nome vazar e a negociação não estiver avançada, isso vai custar mais grana ao Cruzeiro, porque todo mundo está de olho. O Cruzeiro trouxe um gerente de scout que é bem quisto em todo lugar, que teve trabalhos recentes aí bem avaliados. Então, o que o Cruzeiro buscar no mercado, outros também vão se descobrirem. Então, por isso, o Cruzeiro trabalha na calada, tentando aí avançar com estas negociações, que não serão muitas, todo mundo sabe, mas o Cruzeiro sim vai buscar reforço para a sequência da temporada. Segundo dia de atividade do Wanderson. Importante lembrar, né, que ele ficou fora do jogo contra o Banfield no fim de semana, na Vitória Cup. No aquecimento ele sentiu um desconforto muscular. O Cruzeiro não detalhou, mas a gente percebeu nas fotos de hoje do treinamento que ele tá usando uma proteção especial na coxa esquerda, né? Uma bandagem normal que os jogadores usam hoje em dia. Apesar disso, treina normalmente com o grupo e deve estar em campo no domingo, 8h30 da noite, quando o Cruzeiro volta ao Campeonato Brasileiro para encarar o Grêmio. E aí a única ausência então seria o Eduardo, né, que está suspenso automaticamente pela expulsão no jogo contra o Vitória, lá no dia 12 de junho, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. O Grêmio tem atualizações, viu, Romano, o pessoal que está acompanhando a gente. O Grêmio já treinou hoje depois de ter sido campeão na Recopa Gaúcha, 2-0 contra o São José ontem. Preservou jogadores importantes. Um deles o Kahneman, que com sintomas gripais ficou fora desse jogo, e o outro, o atacante dinamarquês, o Martin Braithwaite. O Braithwaite tem dores no tornozelo que o afastaram dos treinos nos últimos dias, por isso ele foi preservado no jogo da Recopa Gaúcha de ontem e hoje treinou normalmente, assim como o Kahneman. É uma tendência de um Grêmio encorpado, completo e que vive, né, uma fase um pouco melhor daquela que começou o Campeonato Brasileiro. O time do Mano Menezes, adversário do Cruzeiro de domingo, 8h30 da noite, Romano. E você acha que o Mano vai vir naquele famoso Manobol? É uma característica, né, das equipes do Mano Menezes. É um cara que é um organizador de sistema defensivo. Falava mais cedo hoje na turma do bate-bola. Aquela primeira linha de 4 é uma especialidade do Mano Menezes. Os times dele costumam defender muito bem. E ele já deixou claro, né, falando lá em Porto Alegre, que não vem pra ir pra cima do Cruzeiro, não. Vai respeitar, vai primeiro preocupar em se defender pra depois atacar. Óbvio que o Grêmio não vai estacionar 2 ônibus e ficar apenas com o bumbum colado lá atrás. Vai sair pro jogo também em determinado momento. Tentar atacar os espaços que porventura o Cruzeiro deixe na partida, mas é um time que melhorou, né, como disse o Pedro Abílio, desde a chegada do Mano Menezes. Mas ainda assim o Cruzeiro é favorito. Agora, o torcedor do Cruzeiro tem que ter paciência, Romano, porque não dá pra esperar que nesse jogo contra o Grêmio a gente já veja aquele Cruzeiro antes da parada pra Copa do Mundo. O time tava voando fisicamente, coletivamente funcionando muito bem, algo que a gente viu que tá faltando nos 2 amistosos lá no Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que contra o Grêmio a gente já vai conseguir observar uma melhora, mas ainda assim o Cruzeiro é aquém daquele de antes da parada pro Mundial da FIFA. Aos poucos vai retomando. O ideal é só com treino, com repetição e principalmente com jogos. O do Grêmio é o primeiro oficial, daria 2, 3 jogos, talvez o Cruzeiro já consiga entregar o que a gente espera do time. Sabe o que ele falou ontem na coletiva depois do jogo, Panzi? Gosto de enfrentar equipes que são favoritas contra as minhas. Faz parte, né? O Cruzeiro é favorito diante do Grêmio do Mano Menezes. Essa é uma característica do Mano, mas o Cruzeiro hoje é um time melhor que o Grêmio, né? Vai jogar em casa, já teve parcial de venda de ingresso, teremos casa cheia no Mineirão. Então, ainda que as duas equipes fisicamente chegam num nível muito próximo, né? Porque a parada foi pra todo mundo, apesar do Grêmio ter jogado no meio de semana, o Cruzeiro já fez aqueles 2 amistosos. E tecnicamente eu acho que o Cruzeiro melhor. Coletivamente eu também acho o Cruzeiro melhor. E aí que o Cruzeiro pode tirar a vantagem. Muito bem. Ô, Romano, uma informação e um ponto importante sobre este Cruzeiro e Grêmio, atualizando 26 mil a primeira parcial divulgada pelo Cruzeiro. Lembrando que a venda já está acontecendo há muitos dias. E aí, o Cruzeiro reforça a importância do cadastramento facial, que a partir de agora é obrigatório. A Lei Geral do Esporte, a partir de junho, confirma a obrigatoriedade de estádios com a capacidade determinada, né? O Mineirão, estádio de grande capacidade, já instalou as catracas e o Cruzeiro está fazendo uma série de solicitações, né, para a torcida que fez ou quem ainda vai fazer, né, o cadastramento facial. Hoje o Guilherme Pio, no Itatiaia Esporte, lá no YouTube, fez uma entrevista muito esclarecedora com o Marconi Barbosa, que é o diretor de marketing e comercial do Cruzeiro. E o Marconi citou diversos pontos importantes para o cadastramento na biometria facial.
O primeiro ponto que a gente destaca é que o Cruzeiro e o Mineirão já estão trabalhando desde o segundo semestre do ano passado nessa implementação. Então a Minas Arena já tinha recolhido cerca de 10 mil cadastramentos faciais de torcedores que costumam frequentar os jogos do Cruzeiro. Juntos aos mais de 42 mil que já se cadastraram por esse novo sistema, né, através do suacara.cruzeiro.com.br, isso já soma mais de 50 mil torcedores com o cadastramento facial feito de acordo com o que informa o Cruzeiro. E o Marconi Barbosa está com a gente aqui no Bastidores para falar sobre o jogo de domingo. Como o Cruzeiro se prepara logisticamente para receber uma expectativa de 50 mil torcedores com essa novidade, né? Muita gente, pela primeira vez, vai acessar o estádio com a biometria facial, Marconi. Eu acho que o grande problema, a questão desse novo formato de acesso aos jogos, não é nem o trabalho de cadastramento, o trabalho da venda dos ingressos que estão ocorrendo nesse momento, mas o fator mais importante é a cultura do público ao acessar o jogo, né? O Mineirão está aí desde a reforma, né, reaberto em 2013, já 12 anos de operação, e agora tem uma modalidade nova de acesso. Antes o acesso que um dia já foi de papel, agora é virtual, né? O acesso hoje é a face do torcedor, o rosto do torcedor é o ingresso. E esse trabalho de reaprendizado, né, de aprendizado, na verdade, vai ser muito importante. Então, o comportamento do torcedor, a maneira como ele acessa o jogo é que mudou. E por causa disso, a gente já aumentou consideravelmente o número de orientadores de público na esplanada do estádio, um reforço no policiamento também, nos portões, para evitar tumultos e confusões, um reforço na equipe de segurança também. Vamos ter pontos de apoio espalhados pela esplanada e nos portões para aquele torcedor que ainda não cadastrou a biometria, que está com alguma dificuldade de cadastro da biometria, ou que está em dúvida se a biometria dele foi cadastrada ou não. Então a gente está realmente se cercando de várias formas aí, porque a gente entende que realmente esse primeiro jogo vai ser um jogo, um teste valendo, na verdade, né? Um momento de muita novidade para nós que estamos na operação, mas ainda mais novidade para o torcedor que pela primeira vez vai acessar o estádio. Então a gente já prevendo essas dúvidas que vão acontecer, a gente já está criando um plano de ação bem robusto para minimizar os problemas e dar muita tranquilidade para o torcedor adentrar o estádio. Marconi Barbosa, diretor de marketing e comercial do Cruzeiro. Ô Romano, pra turma que tá acompanhando o Bastidores, você sabia que a Visamundo não trabalha apenas com visto norte-americano? Pois é, ela providencia seu visto para vários outros países. Canadá, China, Austrália, Nova Zelândia. São mais de 420 mil de clientes com visto na mão. Para alguns países, contratando a Visamundo, você nem precisa ir ao consulado, porque ela providencia preenchimento de formulário e organiza a documentação. Viaje tranquilo com o serviço prestado pela Visamundo. Telefone e WhatsApp 3309-9449. Cruzeiro, então, abrindo o estádio com 3 horas antes da partida no domingo, pedindo para que o torcedor entre no Mineirão com pelo menos 30 minutos de antecedência, e a gente reforça esse recado, né? A tendência é que, por ser a primeira vez, por ser basicamente o evento teste da biometria facial com tanta gente assim lá no Mineirão, pode acontecer alguma intercorrência, né? E só pra gente lembrar que não é o Cruzeiro tá implantando, isso é lei, gente. É lei. O América implantou, o Atlético implantou, todo mundo. Isso é lei. Isso é pra segurança. Se eu não me engano, foi um balanço feito na arena, né? Pegaram uns 4 torcedores lá que tinham problemas com a justiça. Isso acontece muito, né? O cara passa lá, o rostinho dele aparece, tá com problema na justiça, aí dançou, né? Como diria Renato Rios Neto. A casa caiu. A casa caiu, mas é pra segurança, é pra evitar fraude. Então o torcedor tem que fazer, nós fizemos, né? A imprensa precisa fazer também, pra todos os estádios aqui de Belo Horizonte. E o torcedor do Cruzeiro que tiver algum tipo de dificuldade ou de dúvida, procure chegar um pouquinho mais cedo, faça as coisas com calma. Vá ao Mineirão, chega mais cedo, vai tomar uma lá fora, pra não depois ter que entrar com pressa, fila. Geralmente, quando há uma novidade, vai ter algum tipo de problema, ou pode ter algum tipo de problema. Então tem que ter paciência também. Paciência para essa biometria e paciência dentro de campo, que é uma volta de período de férias. E o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência com o time também. E você tem que ter esse tipo de cuidado. Outra coisa, tá? Faça com antecedência, porque senão você vai deixar em cima da hora. Aí o sistema não suporta aquele monte de gente tentando fazer, você vai estar com o ingresso na mão, mas não vai entrar. E tem alguns pontos interessantes também em relação ao sócio que, por exemplo, ganha aquele ingresso extra, né? Ele vai receber um link via aplicativo, ele copia esse link e envia para quem ele está repassando o ingresso extra. Essa pessoa, pelo link, vai cadastrar a biometria facial. Tem um outro ponto interessante dessa entrevista do Marconi Barbosa lá no YouTube do Itatiaia Esporte, que é quem, por categoria, né, no sócio torcedor, ganha o direito ao ingresso, mas repassa o próprio ingresso. O Cruzeiro ressalta que atualmente a política prevê ingressos pessoais e intransferíveis. Ou seja, isso vai evitar, né, que torcedores repassem esse ingresso que seria destinado ao titular, o único detentor ali daquele plano de sócio-torcedor. Mas o Marconi também disse, né, que vai avaliar o real impacto disso nos torcedores, nas receitas, para que depois possa ter uma solução para quem tem direito a um ingresso, não vai ao jogo, mas gosta de repassar ali o plano para outras pessoas. Por enquanto, isso não vai ser possível. Esse negócio ainda vai dar problema, viu, Edu? O torcedor tem que ter paciência, cara. Não, mas tô falando esse negócio de, por exemplo, você é sócio, você não vai e repassa para outro. Com a biometria, como é que vai ficar? Alguma solução vai ser encontrada para isso. Você não tenha dúvida. Talvez pelo número do documento já transfira para a biometria de quem receber. A tecnologia, ela caminha junto com tudo isso, Romano. Acho que não vai ser um empecilho, não. Vão encontrar uma solução e o torcedor não pode ter esse tipo de problema. Ele é que é o consumidor final. Ele principalmente é que não pode ter esse problema. A minha preocupação só é o seguinte: vai esperar acontecer para ter essa solução ou já vai se antecipar os problemas? O importante é antecipar os problemas, né?
Vai antecipar os problemas ou vai deixar o negócio estourar? Eu imagino que já tenham pensado nisso, né? Não é possível que os clubes não pensaram nisso, as próprias arenas não tenham pensado nesse tipo de coisa que é corriqueiro. Você compra um ingresso, às vezes o sócio tem um desconto, compra, repassa para outro pelo CPF, enfim. Imagino que tudo já tenha sido pensado e planejado. Muito bem. Ô, Romano, só pra gente fechar uma dica aqui pro cruzeirense, pra cruzeirense que estão acompanhando a gente. Eu já fiz, viu? Vai lá no itatiaia.com.br para conferir histórias do 9 de julho de 2000, a conquista da Copa do Brasil contra o São Paulo, né? A vitória do Cruzeiro, 2-1 no Mineirão no jogo da volta, inclusive com o link que direciona para a narração do vibrante Alberto Rodrigues no título do Cruzeiro na Copa do Brasil do ano de 2000, o bicampeonato da Copa do Brasil para o Cruzeiro, que hoje já tem 6 títulos, mas o 9 de julho é aniversário de 25 anos de um título importante da história do Cabuloso.